Iniciamos hoje uma série de vídeos com conteúdo de pesquisas científicas, que utilizam também os estudos repassados ao longo do tempo pela tradição religiosa e esotérica, bem como deixamos para nós todos reflexões na busca da verdade filosófica, sobre o grande tema da gênese da civilização humana, como e onde surgiu o homem. Venham conosco nesta viagem empolgante, explorando o enigma do desenvolvimento da civilização. As inúmeras evidências coletadas ao longo das décadas nos conduzem a uma reflexão inquietante. O Homo sapiens, o ser humano contemporâneo, parece ser um intruso em nosso próprio planeta. Desde que Charles Darwin formulou a teoria da evolução, nossa compreensão sobre a vida na Terra se transformou. À medida que nos aventuramos nas origens da vida, surgem questões intrigantes sobre como a vida realmente começou em nosso planeta. Como é que a vida poderia ter emergido de reações químicas espontâneas, mantendo-se vinculada a uma única fonte, em vez de várias causas distintas? Além disso, por que os componentes que constituem os organismos vivos são predominantemente formados por elementos químicos que são relativamente escassos na Terra, em vez de serem compostos por aqueles que são mais abundantes? Isso levanta a hipótese de que a vida poderia ter sido importada de outro local no universo. Outro aspecto que nos intriga é o papel do ser humano na complexa rede da evolução, que permanece envolto em mistério. Essas questões nos convidam a explorar mais profundamente a interconexão entre a química, a biologia e a história do nosso planeta. A princípio, a teoria predominante sugeria que a origem do ser humano ocorreu na Ásia há aproximadamente 500 mil anos. Contudo, novas descobertas de fósseis que remontam a períodos muito mais antigos trouxeram à tona a compreensão de que o processo evolutivo é consideravelmente mais gradual do que se imaginava anteriormente. Pesquisas indicam que os ancestrais dos primatas, que incluem os macacos, existem há cerca de 25 milhões de anos. Além disso, na região da África Oriental, evidências arqueológicas apontam para a transição para os hominídeos, que se deu há cerca de 14 milhões de anos. Essa nova perspectiva sobre a evolução humana revela a complexidade e a extensa linha do tempo que moldou a trajetória da nossa espécie. Por volta de 11 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros primatas que podem ser reconhecidos como ancestrais do gênero Homo. Entre esses primatas, destaca-se o Australopiteco avançado, que viveu na África há aproximadamente 2 milhões de anos e é considerado um dos primeiros representantes verdadeiramente humanoides. Esse período foi crucial para a evolução humana, mas levou ainda mais tempo até que o Homo erectus surgisse, cerca de 1 milhão de anos depois. Posteriormente, cerca de 900 mil anos depois do Homo erectus, apareceu o Homo neanderthalensis, conhecido popularmente como Homem de Neandertal, que se tornou um dos primeiros hominídeos a exibir características que se assemelham aos seres humanos modernos. Esse longo processo evolutivo destaca a complexidade da história da nossa espécie e as inúmeras transformações que ocorreram ao longo dos milênios. Curiosamente, mesmo com uma diferença temporal de mais de 2 milhões de anos entre o Australopiteco avançado e o Homem de Neandertal, os artefatos que ambos utilizavam, como as pedras afiadas, apresentam uma semelhança impressionante. Além disso, as características que definem cada um desses grupos hominídeos tornam-se bastante indistintas, complicando a tarefa de diferenciá-los. Isso nos leva a refletir sobre nossas origens, de onde viemos e quais foram os caminhos que nos trouxeram até o presente. Essas indagações, que são fundamentais para a compreensão da evolução humana, continuam sem respostas definitivas. Entretanto, uma verdade é inegável: a trajetória da evolução humana é repleta de mistérios fascinantes e enigmas que aguardam ser desvendados. Nos primórdios da nossa espécie, diversas questões permanecem sem resposta, instigando a curiosidade dos pesquisadores ao longo dos séculos. Um dos maiores mistérios envolve o aparecimento do Homo sapiens, mais especificamente a variante conhecida como Cro-Magnon. Há cerca de 35 mil anos, essa nova forma de ser humano parece ter surgido repentinamente, como uma sombra que se impôs sobre o cenário da Terra, levando à extinção do Homo neanderthalensis. Este evento marca não apenas a ascensão de uma nova espécie, mas também um capítulo crucial na história da evolução, repleto de implicações sobre como os humanos modernos interagiram com o mundo e entre si, moldando o futuro da nossa espécie. Os traços que os caracterizam são tão semelhantes aos nossos que, em meio à agitação de uma cidade contemporânea, seria praticamente impossível identificá-los como distintos.
Popularmente referidos como homens das cavernas em virtude de suas impressionantes manifestações artísticas, esses indivíduos percorriam o planeta, erguendo abrigos e residências feitas de pedra e pires. No entanto, havia um aspecto singular na maneira como os Cro-Magnons se estabeleciam e interagiam com o mundo ao seu redor. Eles não eram apenas sobreviventes, suas vidas eram marcadas por uma complexidade social e cultural que os diferenciava de outras comunidades da época. Os grupos humanos da época não se restringiam apenas ao uso de pedras como instrumentos, eles também eram habilidosos na confecção de ferramentas especializadas e armas elaboradas a partir de materiais como madeira e osso. Essas comunidades se organizavam em clãs, que possuíam uma estrutura hierárquica marcada por uma predominância masculina. Além disso, suas crenças espirituais se manifestavam através de impressionantes obras de arte encontradas nas cavernas, indicando a presença de uma forma de religião. O ato de enterrar seus mortos revela ainda mais sobre suas concepções filosóficas, refletindo suas reflexões sobre a vida, a morte e até mesmo a possibilidade de uma existência além da vida terrena. Essa prática sugere que esses grupos tinham uma visão complexa sobre o ciclo da vida e o significado da existência, o que os diferenciava em sua relação com o mundo ao seu redor. A origem dos Homo sapiens é um tema fascinante que continua a intrigar os pesquisadores. Vestígios de seres humanos modernos foram encontrados em diversas regiões do planeta, sugerindo a existência de um ancestral Homo sapiens que data de aproximadamente 250 mil anos, com foco em áreas da Ásia Ocidental e do norte da África. Essa descoberta levanta questões importantes sobre a evolução humana, especialmente considerando que o surgimento do Homo sapiens ocorreu cerca de 700 mil anos após o aparecimento do Homo erectus e 200 mil anos antes do Homo neanderthalensis. O enigma sobre como e por que essas transições evolutivas aconteceram ainda não possui uma resposta definitiva, o que torna a pesquisa nessa área ainda mais intrigante. É inegável que o Homo sapiens representa um marco extraordinário na trajetória evolutiva, a ponto de muitas de nossas características, como a capacidade de comunicação verbal, não poderem ser diretamente associadas aos nossos ancestrais primatas mais distantes. A origem do Homo sapiens, especialmente do Cro-Magnon, continua a ser um enigma intrigante que desafia as interpretações sobre a história da espécie humana. Este fascinante desenvolvimento da evolução humana se assemelha a um quebra-cabeça complexo, que ainda não encontrou uma solução definitiva, mesmo entre estudiosos renomados, como o conhecido professor Theodosius Dobzhansky. Ele expressou sua perplexidade ao observar que o Homo sapiens surgiu em um período marcado por uma era glacial, quando a maioria das circunstâncias parecia desfavorável para o avanço evolutivo. Essa dualidade entre a diversidade ambiental e o surgimento de habilidades tão sofisticadas levanta questões instigantes sobre as condições que favoreceram essa evolução única. O educador fez uma observação intrigante sobre a condição do homem contemporâneo. Embora ele tenha numerosos parentes próximos, a figura de um progenitor claro parece ausente. Um enigma que persiste é a origem dos antecessores do Homo sapiens, que surgiram aproximadamente há 300 mil anos, ao invés de emergirem em um período de 2 a 3 milhões de anos no futuro, como poderia ser esperado em um longo processo de evolução. Algumas narrativas ancestrais, como as contidas no Antigo Testamento, postulam que a humanidade foi criada por divindades ou que os seres humanos foram trazidos de outros lugares para o planeta Terra. Apesar dos avanços na compreensão de onde e como a evolução humana teve início, ainda nos falta uma explicação clara para o motivo pelo qual esse processo evolutivo ocorreu. A maioria dos estudiosos concorda que, neste momento, não existe uma justificativa evidente que explique por que a civilização humana atingiu um nível de desenvolvimento mais sofisticado em comparação às sociedades tribais que habitam regiões como as florestas amazônicas ou a Nova Guiné. Essa reflexão nos leva a questionar as complexidades da evolução cultural e social da humanidade. A questão que envolve o aparente mistério da evolução cultural e tecnológica da humanidade permanece sem uma resposta definitiva, deixando espaço para especulações e reflexões profundas. Ao observarmos as tribos de Bumen, que ainda mantêm modos de vida que remontam à Idade da Pedra, somos levados a questionar como é possível que tenham permanecido à margem dos avanços tecnológicos e científicos que moldaram a sociedade contemporânea. No entanto, e se a verdadeira enigma não residisse no que consideraríamos um atraso dos Bumen, mas sim no nosso próprio progresso? Considerando o longo caminho da evolução humana, que se estende por aproximadamente 2 milhões de anos,
podemos notar que o desenvolvimento da indústria de ferramentas deu seus primeiros passos com o uso de pedras brutas, e somente com o tempo os humanos aprenderam a moldá-las para atender às suas necessidades. Surge, então, a indagação: por que esse processo de aprendizado para dominar outros materiais e as ciências como matemática, engenharia e astronomia demandou tanto tempo? Apesar disso, em um intervalo relativamente curto de 50 mil anos, desde a era do homem de Neandertal, a humanidade alcançou feitos impressionantes, como a chegada de astronautas à Lua. Essa reflexão nos leva a questionar se realmente adquirimos nossa sofisticada civilização de maneira autônoma ou se fatores externos, interações e circunstâncias específicas desempenharam um papel crucial nesse desenvolvimento. Assim, a história da evolução humana pode ser mais complexa e multifacetada do que parece à primeira vista, exigindo uma análise mais profunda sobre como diferentes culturas e sociedades progrediram ao longo do tempo. A questão que envolve o aparente mistério da evolução cultural e tecnológica da humanidade permanece sem uma resposta definitiva, deixando espaço para especulações e reflexões profundas. Ao observarmos as tribos de Bumen, que ainda mantêm modos de vida que remontam à Idade da Pedra, somos levados a questionar como é possível que tenham permanecido à margem dos avanços tecnológicos e científicos que moldaram a sociedade contemporânea. No entanto, e se a verdadeira enigma não residisse no que consideraríamos um atraso dos Bumen, mas sim no nosso próprio progresso? Considerando o longo caminho da evolução humana, que se estende por aproximadamente 2 milhões de anos, podemos notar que o desenvolvimento da indústria de ferramentas deu seus primeiros passos com o uso de pedras brutas, e somente com o tempo os humanos aprenderam a moldá-las para atender às suas necessidades. Surge, então, a indagação: por que esse processo de aprendizado para dominar outros materiais e as ciências como matemática, engenharia e astronomia demandou tanto tempo? Apesar disso, em um intervalo relativamente curto de 50 mil anos, desde a era do homem de Neandertal, a humanidade alcançou feitos impressionantes, como a chegada de astronautas à Lua. Essa reflexão nos leva a questionar se realmente adquirimos nossa sofisticada civilização de maneira autônoma ou se fatores externos, interações e circunstâncias específicas desempenharam um papel crucial nesse desenvolvimento. Assim, a história da evolução humana pode ser mais complexa e multifacetada do que parece à primeira vista, exigindo uma análise mais profunda sobre como diferentes culturas e sociedades progrediram ao longo do tempo. As majestosas montanhas Zagros, as imponentes cadeias do Ararat e do Tauro, além das áreas montanhosas que se estendem por Síria, Líbano e Israel, são o lar de cavernas que preservam vestígios significativos do passado pré-histórico da humanidade. É nesse contexto, nas grutas situadas na parte nordeste do semiarco que marca o surgimento das civilizações, que se encontra a famosa caverna de Shanidar. Atualmente, esse local serve como abrigo para os curdos e seus rebanhos durante os rigorosos meses de inverno. No entanto, há cerca de 44 mil anos, Shanidar era o refúgio de uma família composta por 7 membros, incluindo um bebê, que buscava proteção contra uma tempestade implacável. Infelizmente, o que esperavam ser um abrigo seguro se transformou em um destino fatídico, pois foram tragicamente soterrados por uma avalanche de rochas. Seus corpos, esmagados e esquecidos pelo tempo, foram redescobertos em 1957 pelo arqueólogo Ralph Solecki, que estava em uma missão para encontrar evidências da presença humana primitiva. O que ele desenterrou, porém, superou todas as suas expectativas. Ao explorar as camadas de sedimentos, ficou claro que a caverna era um testemunho da ocupação humana na região, datando de 100 mil até 13 mil anos atrás. Assim, uma noite fria de inverno se revelou como um marco na história, trazendo à tona um dos mais preciosos legados da trajetória humana. A caverna de Shanidar serve como uma janela para o nosso passado distante, oferecendo um vislumbre fascinante da vida dos primeiros habitantes do planeta. No entanto, muitos enigmas ainda permanecem sem resposta. Quem eram essas comunidades? Quais caminhos os trouxeram até aqui? E de que maneira eles viveram e enfrentaram a morte? Essas questões permanecem envoltas em mistério, aguardando descobertas que possam iluminá-las. O enigma da evolução humana é repleto de perguntas que, até o momento, não têm respostas definitivas. Contudo, uma descoberta notável ocorreu nas cavernas do Oriente Médio, onde vestígios da presença humana foram meticulosamente preservados ao longo dos séculos.
Em 1957, o renomado pesquisador Ralph Solecki fez uma descoberta significativa ao encontrar a caverna de Shenidar, que abrigou uma família composta por 7 indivíduos há mais de 44 mil anos. O que os artefatos encontrados nesse local revelaram foi ainda mais intrigante do que se poderia imaginar. Em vez de observar um progresso contínuo da civilização, os registros indicaram uma regressão cultural, com as gerações seguintes apresentando níveis de desenvolvimento cada vez mais baixos. Por volta de 27.000 a.C., a região parece ter enfrentado uma quase total desocupação, um fenômeno que pode ter sido causado por mudanças climáticas drásticas. Essa ausência de habitação levanta importantes questões sobre como os seres humanos daquela época reagiram às adversidades e quais foram as implicações dessas transformações ambientais em suas vidas. Assim, a caverna de Shenidar não é apenas um local de descobertas arqueológicas, mas também um ponto de partida para uma reflexão mais profunda sobre a trajetória da humanidade e os desafios enfrentados ao longo de sua evolução. Entretanto, um fenômeno intrigante ocorreu. Por volta de 11.000 a.C., a humanidade parece ter dado um salto notável em seu desenvolvimento cultural, como se uma nova geração de indivíduos altamente capacitados tivesse surgido para substituir aqueles que já estavam extenuados. Nesse período, o ser humano fez uma transição abrupta de um estilo de vida de caça e coleta para a prática da agricultura, sem um intervalo claro que explique essa mudança drástica. Esse é apenas um dos inúmeros enigmas que cercam a evolução da espécie humana e que continuam a desafiar os pesquisadores. A descoberta no sítio arqueológico de Shenidar trouxe à luz novas perspectivas sobre o nosso passado, permitindo que começássemos a desvendar algumas das questões mais fascinantes relacionadas às nossas origens. No intrigante campo da arqueologia e da genética, uma narrativa começa a se formar. A gênese da agricultura, um marco crucial para a sobrevivência e desenvolvimento da civilização humana, parece estar intrinsecamente ligada ao surgimento das primeiras comunidades organizadas no Oriente Médio. Essa revelação, resultado de pesquisas meticulosas realizadas por especialistas respeitados, é sustentada por evidências robustas oriundas de investigações arqueológicas e análises genéticas, que não deixam margem para dúvidas sobre sua validade. Como os pesquisadores chegaram a essa importante conclusão sobre os primórdios da agricultura? Utilizando métodos avançados de datação por radiocarbono e análises de genética botânica, é possível afirmar que o trigo e a cevada foram os primeiros cultivos bem-sucedidos da agricultura humana. Essa transição parece ter ocorrido a partir da domesticação de uma variedade selvagem de trigo. No entanto, a questão que ainda intriga os estudiosos é como os seres humanos conseguiram desenvolver essa habilidade de aprender a domesticar, plantar e cultivar uma planta que era originalmente selvagem. Mas as surpresas não param por aí. Em um curto intervalo de tempo, outros cereais fundamentais para a sobrevivência humana foram identificados, todos originários da mesma região, o Oriente Médio. Juntamente com o trigo, outras culturas como o milho, o centeio e a espelta, assim como plantas oleaginosas como o linho, além de diversas árvores frutíferas e arbustos, também foram domesticadas. Essa rica diversidade de cultivos representa um marco significativo na história da agricultura e no desenvolvimento das sociedades humanas, refletindo a engenhosidade e adaptabilidade dos nossos ancestrais. Por milênios, o Oriente Médio pode ser visto como um verdadeiro laboratório de experimentação genética e botânica, onde uma força invisível parecia orquestrar o desenvolvimento de uma variedade de plantas domesticadas. Antes mesmo de a agricultura se espalhar pela Europa, essa prática já estava profundamente enraizada nessa região. A origem da agricultura humana continua a ser uma questão envolta em enigmas e incertezas. Contudo, à medida que a ciência avança, as peças desse complexo quebra-cabeça começam a se entrelaçar, revelando verdades que estavam ocultas. Entre os mistérios obscuros de nosso passado, estudiosos que se dedicaram a compreender as origens da vinicultura chegaram a uma conclusão intrigante. Tudo teria começado nas montanhas que cercam a antiga Mesopotâmia, abrangendo áreas da atual Síria e Palestina. Essa descoberta não apenas ilumina os primórdios da agricultura, mas também sugere uma rica tapeçaria de interações culturais e ambientais que moldaram o desenvolvimento das sociedades na região. Não é surpresa que essa descoberta tenha sido realizada, uma vez que o Antigo Testamento menciona que Noé plantou uma vinha logo após sua arca ter pousado no Monte Ararat.
A Bíblia indica que o cultivo de vinhas começou nas montanhas ao norte da Mesopotâmia, o que se alinha com as pesquisas realizadas por estudiosos da área. Além disso, diversas frutas têm suas origens no Oriente Médio, como maçãs, peras, azeitonas, figos, amêndoas, pistaches e nozes. Esses frutos, ao longo do tempo, se disseminaram pela Europa e por outras regiões do mundo. A Bíblia parece ter se antecipado aos estudos acadêmicos ao reconhecer a Mesopotâmia como o berço dos primeiros pomares, conforme está escrito: "E o Senhor Deus plantou um pomar no jardim do paraíso, no Oriente. E o Senhor Deus fez crescer do solo todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimentação." Essa narrativa não apenas enriquece nosso entendimento sobre a origem das frutas, mas também revela a importância histórica e cultural da agricultura na região. A localização do famoso Éden tem sido objeto de estudo e debate ao longo das gerações, especialmente entre estudiosos da Bíblia. Segundo o relato bíblico, ele se situava no Oriente, especificamente na região que hoje corresponde à Mesopotâmia, ao leste da terra de Israel. Essa área era irrigada por 4 rios principais, dos quais 2, o Tigre e o Eufrates, são bem conhecidos. O livro de Gênesis sugere que o primeiro jardim do mundo estava nas montanhas onde esses rios se originam, corroborando a visão de que a Mesopotâmia Nordeste é o local que se encaixa nessa descrição. É fascinante observar como um texto tão antigo como Gênesis apresenta informações tão detalhadas sobre a domesticação de plantas. A narrativa que se inicia com a ordem divina, que a terra produza ervas, vegetais que gerem sementes, árvores frutíferas que deem frutos, cada uma segundo a sua espécie, contendo a semente em seu interior, revela um conhecimento que, à primeira vista, poderia parecer surpreendente. O relato continua afirmando que a terra produziu ervas, vegetais que geram sementes, conforme suas espécies, e árvores que dão frutos que contêm a semente em seu interior, também segundo suas espécies. Além disso, o texto não se limita a descrever a criação do Éden. Ele avança para relatar que, após a expulsão do homem do paraíso, houve a necessidade de trabalhar arduamente para garantir seu sustento. Essa transição ressalta a luta humana pela sobrevivência e o esforço necessário para cultivar a terra, um aspecto que pode ser interpretado não apenas como um ensinamento espiritual, mas também como uma observação prática sobre a agricultura e a relação do homem com o meio ambiente. Assim, Gênesis não é apenas um relato teológico, mas pode ser visto como uma obra que também aborda questões de ciência e sobrevivência ao longo da história da humanidade. A famosa afirmação de que do suor da tua fronte comerás o teu pão, proferida pelo Senhor a Adão, nos convida a refletir sobre o papel do trabalho e da luta pela sobrevivência ao longo da história da humanidade. À medida que avançamos nas narrativas bíblicas, observamos a transição do homem primitivo, que se dedicava à agricultura, para a figura do pastor, com Abel sendo destacado como cuidador dos rebanhos e Caim como cultivador da terra. Essas passagens antigas podem ocultar segredos profundos, aguardando ansiosamente por nossa interpretação e compreensão. Os enigmáticos textos sagrados oferecem uma visão intrigante sobre a evolução da relação entre o ser humano e a natureza. Ao explorar as páginas do livro do Gênesis, especialistas têm identificado um relato que reflete o processo gradual de domesticação das plantas, revelando assim etapas cruciais na história da agricultura. Mas a questão que nos intriga é: o que ocorreu quando o homem decidiu também domesticar os animais selvagens? Essa indagação tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas e descobertas arqueológicas ao longo do tempo. F. Eiselner, em sua análise sobre a domesticação animal, argumenta que antes do surgimento de comunidades organizadas, a ideia de manter animais em cativeiro ou de domesticá-los era praticamente inconcebível. O cão, considerado o primeiro animal a ser domesticado, não se tornou imediatamente o fiel companheiro do homem, mas sim parte de um processo mais complexo de convivência e utilidade que se desenvolveu com o tempo. Portanto, ao revisitar essas narrativas antigas e seus significados, somos levados a considerar não apenas os aspectos práticos da domesticação, mas também as implicações sociais e culturais que moldaram a convivência entre o ser humano e o mundo natural. Através dessa lente, podemos explorar como essas interações deram forma às sociedades e influenciaram o nosso entendimento do que significa ser humano em um mundo que constantemente nos desafia a domesticar não apenas a terra e os animais, mas também a nós mesmos.
É provável que os seres humanos tenham começado a utilizar certos animais como fonte de alimento por volta de 9500 a.C. Os primeiros vestígios de esqueletos caninos foram descobertos em regiões que hoje correspondem ao Irã, Iraque e Israel. Logo após a domesticação dos cães, os carneiros começaram a ser domesticados, com a caverna de Shanidar oferecendo evidências que datam de aproximadamente 9000 a.C. Esses achados sugerem que muitos dos jovens carneiros eram mortos para serem utilizados como alimento e para fornecimento de pele. Na sequência, as cabras também foram domesticadas, não apenas por sua carne, mas também pelo leite que produziam. Com o passar do tempo, o processo de domesticação se expandiu para incluir o gado, tanto com chifres quanto sem, e os porcos, que foram os próximos animais a serem integrados ao convívio humano. Contudo, permanece uma questão intrigante: como os humanos conseguiram estabelecer um controle tão abrangente sobre a natureza selvagem? A resposta para esse enigma pode ainda estar por ser descoberta. É interessante notar que o Oriente Médio é frequentemente reconhecido como o berço da domesticação de diversas espécies animais. Um evento significativo que transformou irrevogavelmente a trajetória da humanidade ocorreu aproximadamente no ano 11.000 a.C. nessa região, sendo que cerca de 2000 anos depois, essa mudança também se fez sentir na Europa. Os estudiosos costumam caracterizar esse período como o término da Antiga Idade da Pedra e o surgimento de uma nova era cultural, conhecida como a Média Idade da Pedra. No entanto, a transição entre essas fases foi realmente tão nítida quanto se pode imaginar? O termo utilizado para descrever esse período pode ser considerado apropriado, uma vez que a pedra continuava a ser o principal material utilizado pela sociedade da época. As habitações nas áreas montanhosas eram construídas em pedra, as comunidades eram resguardadas por muros de pedra e as ferramentas agrícolas, essenciais para a sobrevivência, eram igualmente confeccionadas desse material. Além disso, a pedra desempenhava um papel importante nas práticas funerárias, sendo utilizada para homenagear os mortos, adornar sepulturas e criar representações de divindades, cujas bênçãos e proteção eram constantemente invocadas. Assim, é possível perceber que, embora tenha havido uma mudança cultural, a relação da humanidade com a pedra permaneceu intrínseca e fundamental em diversas esferas da vida cotidiana. Uma das fascinantes imagens encontradas no norte de Israel, datada aproximadamente de 9000 a.C., retrata a face esculpida de uma divindade, adornada com um elmo listrado e utilizando uma espécie de óculos. No entanto, o que de fato ocorreu nesse período enigmático da história da humanidade? O que poderia ter motivado uma transformação tão drástica, marcando o início da domesticação de seres vivos? Muitas questões permanecem sem resposta, e ainda há uma infinidade de mistérios a serem explorados nesse passado remoto. Os enigmas da idade da domesticação estão ocultos nas brumas do tempo, mas é amplamente reconhecido que a alteração significativa que ocorreu por volta de 11.000 a.C. no Oriente Médio representa um dos marcos mais importantes da trajetória humana. Em um curto espaço de tempo, os seres humanos transitaram de uma vida de caçadores-coletores para uma nova era de agricultores, ao mesmo tempo em que começaram a domesticar plantas e animais que antes eram selvagens. Essa revolução não apenas transformou a forma como as sociedades se organizavam, mas também teve um impacto profundo nas estruturas sociais e culturais que moldaram as civilizações futuras. O que motivou essa revolução permanece, até hoje, um enigma intrigante para os estudiosos da história. À medida que aprofundamos nosso entendimento sobre a pré-história, há uma crescente expectativa de que esses mistérios possam ser desvendados. É inegável que a nova Idade da Pedra, também conhecida como Neolítico, se desenvolveu após a Idade da Domesticação, aproximadamente em 7500 a.C., um período marcado pela invenção da cerâmica. Contudo, persiste a questão de por que a transição para a civilização foi, em grande parte, confinada às regiões montanhosas do Oriente Médio durante os primeiros milênios após 11.000 a.C. Uma possível explicação para esse fenômeno pode estar relacionada à descoberta das propriedades da argila, que coincide com o momento em que os seres humanos começaram a se deslocar das áreas montanhosas em busca de vales mais férteis, onde a abundância de barro facilitava a confecção de utensílios e a construção de habitações. Essa mudança de comportamento pode ter sido um fator crucial para o desenvolvimento das primeiras sociedades complexas. Durante o sétimo milênio a.C.,
O Oriente Médio vivia um período vibrante de inovação e criatividade, especialmente no que diz respeito à produção de cerâmicas. Diversas culturas daquela época se destacavam pela elaboração de uma vasta gama de objetos, ornamentos e estátuas de argila, demonstrando um notável domínio técnico e artístico. Ao alcançarmos o ano de 5000 a.C., a qualidade das cerâmicas havia atingido um nível excepcional, com designs sofisticados que impressionavam pela beleza e complexidade. Entretanto, um fenômeno intrigante começou a se manifestar. A partir de aproximadamente 4500 a.C., as evidências arqueológicas sugerem uma desaceleração significativa no desenvolvimento cultural dessa região. A cerâmica, que anteriormente era rica em detalhes e variedade, passou a ser caracterizada por formas mais simplificadas. Além disso, utensílios de pedra, uma reminiscência da Idade da Pedra, tornaram-se mais comuns, indicando um retrocesso tecnológico. Áreas que antes eram densamente povoadas começaram a apresentar sinais de abandono, e os vestígios de uma nova fase de estrita pobreza começaram a emergir em várias localidades. Esse cenário evidenciava um declínio claro na dinâmica social e cultural, refletindo um período de dificuldades para as comunidades que habitavam a região. O homem e suas manifestações culturais pareciam, assim, estar atravessando uma fase de estagnação e retrocesso, o que suscitou perguntas sobre as causas desse fenômeno no desenvolvimento humano. De forma surpreendente e sem qualquer aviso prévio, o Oriente Médio experimentou um renascimento que deu origem à civilização mais esplêndida que o mundo já conheceu, uma civilização cujas influências ainda reverberam em nossa sociedade contemporânea. Uma força enigmática ressurgiu para resgatar a humanidade de um período de estagnação, impulsionando-a a um patamar elevado de cultura, conhecimento e desenvolvimento social. Agradecemos a sua atenção. Esperamos que tenha apreciado este conteúdo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para acompanhar mais vídeos fascinantes. Juntos, vamos aprofundar nossa compreensão sobre a história e a cultura global, explorando temas como pesquisas científicas, tradições religiosas e esotéricas, além da busca pela verdade filosófica. Convidamos você a embarcar nessa jornada conosco. Fique ligado, pois teremos mais novidades no próximo vídeo. Até breve!